Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje é para você que se interessa no mercado das tintas. Se você quer investir numa franquia de loja de tintas ou está pesquisando onde você coloca o seu dinheiro para rentabilizar, para monetizar no mercado da construção civil, esse podcast é para você. E se você já tem uma loja de tintas, se você está com problemas de fluxo de caixa, eficiência, prospecção de cliente, controle de estoque e muitos outros problemas de quem tem uma loja de tinta e sabe como é, esse podcast também é para você. Então, calma aí que eu vou dar um recado primeiro. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai para uma comunidade do Professor das Obras. Nessa comunidade, a gente tem ali um canal de dúvidas para você tirar suas dúvidas sobre construção, investimento na construção, arquitetura, impermeabilização. Se você tiver dúvidas sobre tintas, inclusive, você pode colocar lá nesse canal do Professor das Obras, você está convidado. Para esse podcast aqui, então, para responder essas dúvidas que eu coloquei no começo do episódio, Tiago e Pablo da Oficina das Tintas. Obrigado, gente. Obrigado, Hugo. Muito obrigado, Hugo. Legal. Gente, a dinâmica desse episódio aqui é para que as pessoas de casa possam entender um pouco de como fazer a loja de tintas dar mais dinheiro ou aquela pessoa que quer investir nesse mercado. Vamos dividir em dois blocos aqui, tá? Primeiro bloco a gente vai falar com o investidor, né? Com a pessoa que tem o recurso, que está procurando ali uma franquia talvez da construção civil, ou a pessoa que pensou em montar uma loja de tinta, tá? E depois a gente vai falar com a pessoa que já tem uma loja de tinta e quer melhorar ainda mais o seu negócio, tá? Primeira dúvida é, loja de tinta é um bom negócio? Vamos lá, então. Loja de tinta é um bom negócio. A gente, né, tem muita tranquilidade aí em afirmar que loja de tinta é um bom negócio, até porque foi onde a gente começou o projeto todo, né? Então, lá atrás, a primeira unidade nossa, em 2006, se tornou próspera, né? A gente consegue hoje ter essa tranquilidade em passar para as pessoas que têm interesse em montar uma loja de tinta. Uma loja de tinta hoje, ela vai conseguir te rentabilizar aí numa média entre 7% e 12% de lucro líquido. Então a gente pode falar que loja de tinta é um bom negócio. Estamos falando de uma área da construção civil que é um motor da economia. Então eu acredito também muito que essa estabilidade é muito importante. Existem às vezes alguns setores que podem ter uma maior rentabilidade, porém com menos estabilidade. Então, quando você tem um setor tão aquecido, que sempre está tão bem quanto a construção civil, você tem taxas de crescimento sólidas e que, com isso, né, a rentabilidade se torna muito positiva. Então, a resposta eu acho que com certeza é sim. Legal. E o Thiago, você tem lojas de tintas, né? Você começou há quanto tempo atrás com loja de tinta? Vai fazer agora 20 anos. 20 anos. Isso. Né? Então isso é legal para as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo. E a gente está falando com pessoas que vivem isso, né? Hoje eles têm uma franquia que eles vão apresentar ao longo do podcast aqui. Vocês vão ver o quanto interessante é isso. Mas o mais importante é vocês verem a pessoa que está por trás, né? A pessoa que vive isso por experiência, né? E até para as pessoas que, agora mais numérico, uma pergunta talvez mais numérica, tô com o dinheiro lá, né? Eu sou um investidor, quero montar uma loja de tinta. Quanto custa abrir uma loja de tinta? Hoje, Hugo, você vai investir em média de 350 a 400 mil, tá? Isso é o valor total para você investir em uma loja de tintas, ter a sua loja de tintas bem montada, bem estruturada, já preparada para começar as suas operações. E aí, nesse montante de investimento, nós temos todos os investimentos inclusos. Então, taxa de franquia, estoques, capital de giro, infraestrutura, né? Então, esse é o contexto geral do investimento. Com 350, 400 mil, você tem uma loja de tintas preparada para sua operação na integridade. Tá. E acho que é até legal perguntar em cima dos 300 a 400 mil, porque talvez uma pessoa que está conhecendo agora esse mercado da loja das tintas e está tentando fazer um comparativo na cabeça com a franquia, quando você fala 300, 400 mil,
tira tudo que é custo da franquia. É o que a pessoa gastaria se ela fosse montar uma loja própria, certo? Correto. Considerando que pela franquia ela tem acesso, né, a melhores preços. Perfeito. Então, além da taxa da franquia que ela vai pagar para fazer adesão ao negócio, ela tem economia em todos os outros sentidos, porque ela passa a ter acesso, né, a ferramentas, a fornecedores, que às vezes individualmente é difícil ter, né? Considera o volume hoje do nosso grupo como um todo. A gente tem, então, a gente chama de fornecedores homologados. Uhum. Então, ela vai conseguir preços bem melhores, tanto em serviços quanto em produtos. Legal. E é isso que eu preciso entender, né? O investimento na franquia é um investimento que dá esse tipo de retorno, né? Vocês já têm um sistema de gestão, vocês já têm um procedimento e processos de que funciona e o que não funciona, tem a instrução que vocês dão para a equipe, tem a conexão que os franqueados têm entre eles, né, para fazer funcionar o negócio. O que mais vocês enxergam de positivo comparado à pessoa que ainda pensa em montar uma loja com um nome próprio, a marca própria? Olha só, Hugo, na verdade é um conjunto de benefícios que a franqueadora Oficina das Tintas ela vai levar para esse lojista, para esse futuro lojista, né, que está interessado em abrir uma loja de tintas e que ele não teria alcance. Começando pelo que o Thiago disse, que é você ter acesso a condições comerciais, a condições de compra que você não teria. E você também vai ter acesso a informações que são informações que já foram tratadas, foram trabalhadas, o que a gente chama de know-how, né? Então, a transferência do know-how que existe dentro da Oficina das Tintas, que foi construída a partir do Thiago, né, nesses 20 anos de experiência. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, traz um diferencial competitivo muito grande para aquela pessoa que está começando no mercado, que é um mercado ainda completamente virgem para ele, né? Que ele ainda não conhece, que ele ainda não tem acesso a tanta informação, que ele ainda não tem acesso a uma carteira de fornecedores, que ele ainda não tem acesso a nenhum tipo de infraestrutura. Então, tudo isso a franqueadora traz pronto, preparado, testado e validado para esse investidor ter toda tranquilidade e segurança para fazer o seu investimento. Então, sem dúvida nenhuma, trata-se de um diferencial muito grande para aquela pessoa investir o seu recurso. Só complementando aqui o que o Pablo disse, que eu acho interessante, porque franquia, né? Acho que o termo franquia já causa ali uma certa curiosidade, às vezes até uma certa desconfiança em alguns casos. Mas a gente que participa ativamente do franchising, desse setor tão importante, que tem crescido tanto aqui também no Brasil, quando o cara quer uma franquia, ele quer uma franquia por quê? Porque uma franquia sólida, uma franquia correta, ela já foi validada, né? Então, quem montou aquele negócio ali já passou pelo processo inicial. A gente brinca muito lá que é o seguinte, eu já caí em muito buraco por conta de loja de tinta. Eu tive muitas dificuldades. Mas que os nossos franqueados não caiam nos mesmos buracos que eu já caí. Ah, beleza. E os novos buracos, né? As novas dificuldades e desafios? Ah, não. Aí tem a gente que já tem uma bagagem bacana e que é muito interessante que a gente passa a conectar com muita gente, conectar com muitas experiências. Então a gente acumula aqui um know-how muito positivo para desviar das dificuldades e se por acaso alguma surgir nova, é muita gente para dar a mão e puxar. Uhum. Então, de fato, a gente enxerga o setor de franquia um setor muito positivo e no nosso ramo, com o ramo da construção civil, tem crescido bastante. Né, nós fomos aí agraciados com um crescimento muito positivo. E por quê? Porque, juntando aquela primeira pergunta lá, é um setor sólido, é um setor que as pessoas querem investir, é um setor que dá resultado e com a validação de uma franquia e com certeza, como nós que temos um propósito muito forte de participar junto do lojista para evitar esses erros, essas dificuldades iniciais do negócio, fecha de forma muito positiva. E pensando agora que tudo isso que vocês falaram trouxe para mim uma segurança. Porque quando eu vou colocar 300, 400 mil reais no negócio, primeira coisa, eu preciso estar seguro naquilo que eu estou colocando. E se vocês oferecem tudo isso, né, que é uma característica de franquia boa, qualificada, eu já estou seguro.
Mas eu preciso entender com relação aos números, como é que vai acontecer daqui para frente. Estou me colocando no lugar do investidor, tá? Esses 300, 400 mil reais, tá incluso tudo mesmo, por exemplo? O ponto, eu tenho que fazer a minha alocação. Aqui já tem um fluxo de caixa para eu pagar a minha alocação. Esses 400 mil reais eu coloco tudo uma vez, eu preciso comprar um carro aqui, eu preciso ter um carro para entrega. Vamos tentar me ajudar a esmiuçar um pouquinho isso, que eu acho que as pessoas que estão intencionadas vão querer entender. Perfeito. Perfeito. É interessante isso mesmo. Porque às vezes, né, o cara, pô, mas 400 mil, com certeza é um investimento, recurso, né, muito considerável. A maior parte desse recurso é para estoques. Então, a gente está falando aí de praticamente 50% desse valor, ou seja, aí próximo de 200 mil reais, seria o estoque inicial para uma loja de tamanho médio. Então, assim, o estoque de loja de tinta é pesado, é um valor mais alto. Então, com esse valor, ele começa a atender bem os seus clientes. É claro que a partir daí, com o crescimento da loja, ele vai também tendo necessidade de crescer o estoque. Mas então, 200 mil reais aproximadamente aí para estoque inicial. O valor da franquia hoje, por exemplo, na nossa franquia hoje, está na casa de... Hoje é 62 mil a taxa de franquia. 62 mil, vamos arredondar para ficar fácil as contas aí, 200 mil de estoque, 60 mil reais de adesão à franquia. Lembrando que esse episódio está sendo gravado em maio de 2025. Bem lembrado. Bem lembrado. Se não, daqui 3 anos lá, mas não era 60 mil, Falou né? que era esse. Exatamente. Legal. Então aí a gente sempre vai tentar conduzir o franqueado para pontos comerciais que estejam já prontos, que estejam já para evitar custos de obra. A gente sabe que obra, se a gente for colocar, não, mas eu peguei um prédio velho, a gente vai gastar muito com isso ali. Então a gente tenta realmente conduzir para que a gente tenha aí na faixa de 30 a 40 mil reais de investimento na infraestrutura, no sentido a mobília excedente, porque entrando na franquia a gente tem um cashback de 40 mil reais para ser investido nisso. Então, o cara consegue ter com esses outros 40 mil dele aí, ele vai conseguir ter a infraestrutura necessária para montar a loja de tinta. Então, de forma muito tranquila, ele vai ter ali uma moto de entrega, ele vai ter ali a sua parte de escritório, a sua parte... Computadores, impressoras, né? Sua parte operacional. Então, assim, a resposta é que sim, os 400 mil aí, tá embutido todo o custo que ele vai ter para começar a unidade. Inclusive, considerando já uma faixa de 50 mil reais de capital de giro. Então ele está fazendo toda a compra inicial à vista, ele está deixando um capitalzinho de giro, está deixando a estrutura pronta, para que realmente ele não sofra aí na sequência, né? Porque muitas das vezes aparece pessoal e fala assim, mas eu tenho 200, dá para montar? Cara, não dá. E se o cara, às vezes, ele vai fazer um financiamento, ele vai ter isso depois como custo. Então a gente joga um cenário ideal onde ele vai ter um capital para ser totalmente investido, mas deixando ele com tranquilidade, para poder depois executar a estratégia da franqueadora e conseguir realmente chegar no resultado de loja mais rápido. E vocês ajudam os investidores com a intenção de adquirir a franquia a entender o potencial do ponto, por exemplo? Sem dúvida. É um serviço que a franqueadora oferece, que é a orientação, a assessoria na análise de ponto. Não só o ponto, mas nós vamos assessorá-lo também quanto à questão da região. Olha, aquela região que ele deseja ou aquela cidade que ele deseja, principalmente quando se trata, Hugo, de regiões mais interioranas, né? Às vezes a pessoa vai escolher uma cidade que ela não vai comportar mais uma loja de tintas, ou que ela ainda não comporta uma loja de tintas, né? Ou talvez falando aí dos grandes centros. Então nós precisamos procurar identificar os melhores gaps existentes, né? Onde estão as melhores oportunidades para se montar aquela loja de tintas tão desejadas. Então, esse é um serviço que a franqueadora oferece desde a entrada do franqueado na franquia, que é um ponto muito interessante, que às vezes aquele empreendedor, aquele empresário, ele vai trabalhar de forma individual, de forma isolada, talvez ele não consiga fazer um estudo tão detalhado e talvez ele não consiga ter acesso a informações tão consistentes do mercado
quanto nós que já estamos há anos no mercado temos, né? Então, nós temos informações que são informações privilegiadas das melhores oportunidades de mercado em cada uma das regiões. Tá? Então, nós temos acesso a esse tipo de informação para passar essa orientação para o nosso franqueado. Legal. E eu vejo que assim, né? 60 mil reais para ter uma segurança de que, falando por mim, tá? E quando a gente pensa em investir 400 mil reais, 60 mil reais é 15% disso, né? Para você ter uma segurança que aquilo que você está fazendo, você está rodeado de pessoas que já testaram. Esse estudo mesmo de local, como se fosse um estudo de viabilidade que a gente faz para fazer uma obra, né? Sim. As pessoas acham que sabe fazer, né? Elas acham que entende todos os pontos que precisam ser analisados, né? Só que às vezes você está deixando passar uma coisa aí e tá pegando lá o teu dinheiro, comprando estoque, botando, não tá vendendo, né? Esse 60 mil aqui não era nada, né? Poderia ter evitado um problema tão grande, né? E a gente tem que pensar que a franquia, né? A gente, quando sempre que vai falar aqui, a gente está falando de uma franquia que pensa como a gente aqui, de que não pode ser mais uma loja. Não é só o número de lojas, não pode ser só o número de lojas. Porque senão seria fácil. Não me dá aí essa taxa de adesão, vamos montar uma loja, escolhe seu ponto, vamos tocar o que der. Nós, né, temos um ritmo de crescimento bem interessante nos últimos 5 anos, que foi quando surgiu a Oficina das Tintas como franquia, né, como grupo, cuidamos de cada unidade. Porque não adianta a gente abrir uma loja ruim. Ela não vai dar certo. Então a gente tem que cuidar desde o processo inicial até depois a continuidade disso. A gente tem lá o Baby Steps, que é quando a gente conduz ele, o início da caminhada do cara ali. A gente tem a jornada, que é pré-inauguração, a jornada do franqueado, que são treinamentos obrigatórios que o cara tem que participar. Não é assim, não, mas eu já sei, não vou participar. Não, é obrigatório. Por quê? A gente tem que estar na mesma página, a gente tem que estar alinhado, a gente tem essa experiência já de ter que falar assim, não, isso aqui você tem que ouvir, isso aqui você precisa de estudar, isso aqui você tem que reavaliar. Então, quando você pega uma franquia, é exatamente para isso, para que você tenha um fio condutor ali que vai te tirar de muitas dificuldades. Complementando o que vocês dois disseram, Hugo, o que acontece? Esse 60 mil de investimento, né? Ele vai impedir que você cometa uma série de erros. Então, ao longo aí da nossa trajetória, hoje eu estou como gestor de expansão e eu ouço muito isso quando eu estou lá na ponta, né? Trabalhando as prospecções, quando eu estou recebendo as demandas dentro da franqueadora, de pessoas dizendo o seguinte: poxa, Pablo, que pena que eu não conheci vocês há 6 meses, há 1 ano. Eu estou sofrendo aqui com a minha loja de tintas porque eu não tenho acesso a condições de compra. Eu estou sofrendo aqui porque eu não consegui constituir um modelo de negócio rentável e lucrativo. Eu não consegui emplacar um ritmo de vendas interessantes. Eu não consegui formar a minha equipe. E tudo isso por causa desse investimento inicial. Além do que o Thiago disse, que esse investimento inicial ele vai se estender ao longo da trajetória do seu negócio, Hugo. É para a vida, né? É para a vida. É uns 60 mil. Se você diluir ele para a sua vida, então eu sou um empreendedor jovem, empreendedor novo, eu estou montando a minha loja de tintas, mas eu quero que ela seja perene, sustentável, lucrativa, esse 60 mil ele vai se estender durante todo esse tempo, ou seja, é um investimento para uma vida, para que você cometa o mínimo de erros, para que você enfrente o mínimo de desafios, para que você tenha o mínimo de obstáculos possíveis ao longo da sua trajetória, né? Então, realmente esse investimento, ele se torna irrisório perante o benefício que você tem, né? Não só o benefício inicial, de você ter uma orientação bem estruturada, né? Para você dar início ao seu negócio e ter acesso a uma série de benefícios que você não teria, como também você, né, participar de um seleto grupo que vai transferir para você muito know-how, muita experiência, muito conhecimento, técnicas e métodos incríveis para você gerir a sua loja de tintas da melhor forma possível. Eu acho que assim, o cenário dos investidores que são mais arrojados,
que, enfim, possuem um capital maior para investir aqui e acolá, para eles faz super sentido já ter um modelo pronto, né? Na minha visão. Não trabalhar uma marca do zero e tentar tudo do zero, né? Agora, para a pessoa que tem esses 400 mil precioso, a moeda da viúva, sabe? E quer investir, faz muito mais sentido ainda você ter um modelo que já sabe que funciona, que já tem mais de 130 lojas. Por isso que eu gosto da franquia em geral, não só a de vocês, mas franquia como um todo, eu acho que é um modelo que dá super certo, né? Mas, falando ainda sobre franquia, eu imagino que no mundo das tintas existam outras franquias, né? E eu vejo que no slogan deles aqui, eu vou até pegar. Não sei se esse é o slogan, mas é uma frase de impacto que eles colocam aqui, que é a melhor franquia de lojas de tintas do Brasil, né? E essa palavra melhor, ela é difícil de ser sustentada, né? Eu sou o melhor construtor de Sorocaba e região. Amigo, eu tenho que trabalhar para sustentar isso aí, né? E eu lembro até, eu lembro até, para quem não assistiu, já deixo até o convite, a gente fez um outro episódio com eles, que foi Loja de Tinta dá dinheiro, né? Então eu vou deixar na descrição aqui esse episódio também, se vocês quiserem assistir, tá? Mas eu lembro muito bem de uma frase do Pablo, que ele falou assim, que nós nascemos para ser os melhores, né? E o que para vocês representa somos a melhor franquia? O que é isso? O que é o melhor? Traduz isso aí pra gente. Essa nasceu no coração do presidente, eu vou deixar ele falar, viu? Mas é legal que esse eu acho que resume muito do nosso propósito. Desde que nós começamos, né, desde o início da loja, lá em 2006, eu também comecei a minha loja de tintas, não para ser mais uma loja de tintas, lá em Piuí, interior de Minas, onde a gente começou, mas para ser a loja de tinta. Então, meu propósito já tinha que ser a melhor loja de tintas. Isso a gente conseguiu trazer para o conceito da Oficina das Tintas hoje como franquia, porque é o que eu disse ali no início, que a gente, os 400 mil da pessoa que tem só aquele valor, ele está investindo a vida dele ali dentro. Então ele não pode dar errado. Tem que ser cuidado, tem que ter relacionamento, tem que ter muita proximidade e a gente entender isso como de fato, é o investimento da vida do cara. Então a gente tem que tratar isso de forma muito responsável. Se o cara for grande, tiver muito dinheiro, ele não vai sofrer na parte financeira, mas ele não vai ter os mesmos acessos só por ter o dinheiro. Então a gente precisa conduzir isso de forma muito positiva. E nos manter, nós temos esse propósito de por que somos a melhor franquia de lojas de tintas do Brasil, porque a gente tem um nível de entrega muito forte, muito compromissado. Do lado daqui, né, a gente chama de retaguarda, que somos nós lá na gestão, nós somos hoje 15 pessoas ligadas diretamente no projeto, com dedicação exclusiva e que é gente que gosta muito do que faz. Então a gente faz com muito cuidado, faz com muito carinho e, obviamente, o que a gente faz com esse nível de atenção, de dedicação, tende a se tornar muito bom, né? Então, quando a gente fala de tamanho, para nós é mais importante a gente ser a melhor e ter o compromisso de se manter como a melhor do que o número de quantidade. Então, o tamanho vai ser uma consequência. Mas o ser a melhor, nos manter como a melhor, isso é uma obrigação nossa. É um propósito nosso bem enraizado. Legal. E olha só, então. Nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, falando com as pessoas que têm intenção em investir, mas foi quase meia hora de conversa. Então as pessoas, na verdade, têm 1h30, porque o primeiro episódio, Loja de Tinta dá dinheiro, é um episódio que só foi complementado desse aqui. Então, eu diria até, assistam aquele episódio lá, vai aguçar, e aí você vem e assiste esse aqui, e não deixe de assistir o próximo bloco aqui, né, que não vai ser interrompido na sequência, que a gente vai falar muito dos problemas que acontecem com as pessoas que decidem fazer o contrário, que decidem não pensar numa franquia, que decidem abrir a loja própria e começam a passar por uma série de buracos, como você falou, né? E que esses buracos vocês já souberam como tampar, né? Então vamos falar um pouco dos buracos agora de quem tem uma loja de tinta, tá? Bom, a primeira, acho que, dúvida das pessoas aqui que já tem uma loja de tinta é como faturar mais? Então agora eu estou me colocando na posição de um cara que já tem uma loja de tinta, eu tenho ali qual é o faturamento
normal aí, médio, de uma loja de tinta que chega para vocês com uma outra marca, por exemplo? Olha, a média de faturamento hoje destas lojas, eles vão chegar aí com faturamento médio de 120, 150 mil, talvez um pouco mais, né? Nós tivemos experiências com lojas pequenas, com lojas de médio porte e até com lojas de um porte um pouco maior, tá, Hugo? Então nós tivemos lojas que estavam recém-inauguradas, que nos procuraram, recém-inauguradas, com 6 meses, 8 meses de inauguração. Isso aconteceu agora há pouco, né, Thiago? Há 2 semanas aconteceu esse fato e nós franqueamos um candidato que ele estava com apenas 6 meses de loja de tintas e faturando aí em torno de 50 mil reais. E estava em busca justamente de alguns diferenciais competitivos para que ele pudesse escalar de uma forma mais rápida. Como nós já tivemos também lojas um pouco mais maduras, mas que ficaram estagnadas ali, com um valor de faturamento próximo a 110, 120 mil, oscilando, às vezes caindo para 100 mil, para 80 mil, que não conseguiu ultrapassar essa escala de 120 mil. E nós já tivemos também lojas que estavam no mercado há mais tempo, mas que estavam perdendo competitividade, né? Para você ter noção, nós tivemos lojas aí de faturamento de 800 mil que entraram para a franqueadora buscando o quê? A manutenção do que eles já haviam construído ao longo do seu tempo e mais crescimento, né? Porque aquela frase que a gente usa muito lá na franqueadora, né, Thiago? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar onde nós queremos chegar. Uhum. Né? Então é muito importante pensar nisso. Então nós tivemos, né, essa oscilação aí de demandas. Tá? Então chegaram demandas variadas para nós. Tá? Eu acho legal que a gente tem aí vários cenários. Acho que o bom disso é que a experiência vai só aumentando, né? Então tem gente que chega do zero querendo abrir uma loja, tem gente que chega já num faturamento inicial de uma loja, mas com dificuldade de romper a barreira. Tem gente que já está como lojista, já está faturando, mas está com dificuldade de manter o faturamento ou precisando de melhorar a rentabilidade, por exemplo. E tem gente que já está lá em cima e precisa de melhorar o poder de compra. Tem gente que está lá em cima e não tem, às vezes, uma gestão muito próxima. Então, a gente cuida muito disso também. Então, a gente tem muito treinamento para a equipe, para a gestão de estoques, tudo que envolve a operação da loja. Então, não é só a gente, vou entrar para a franquia e assinar um termo de adesão ali e agora eu estou na franquia. Não, a gente tem essa participação. Então, para quem já é lojista, que foi o motivo específico de quando começou esse projeto, foi pela dificuldade que existe lá na loja de verdade, no chão de loja. Porque como eu também tenho loja, como eu também venho desse chão de loja, a gente sabe que, dói lá o relacionamento com o pintor, dói lá a dificuldade de controle de estoque, dói lá o fluxo de caixa, dói lá o fornecedor, porque é difícil ter acesso e bons preços e logística, dói o marketing. Então foi diante desse tanto de dificuldades que a gente sabe que existe numa loja de tinta convencional. Acho que só de ser uma loja de tinta no Brasil já tem um grau de dificuldade grande. Mas o nosso modelo realmente traz uma estratégia, né? Como a gente já passou por muitas dessas dores, a gente já consegue desenhar um caminho melhor para o cara conseguir realmente elevar o nível de faturamento. E falando de faturamento, não é o faturamento o ponto mais importante. É o quanto desse faturamento depois fica de resultado. Então, a gente já teve casos de lojistas que tinham bom faturamento, mas não tinham resultado. E aí torna-se uma ilusão, né? O que acaba virando uma bola de neve. Tô faturando 200, 300, 400, 500. E o resultado, cara? Mas não vejo dinheiro. Cadê o meu dinheiro? E o resultado. Então, só para contextualizar um pouco mais, a oficina tem 3 modelos de negócio. Nós temos aí, para quem quer fazer parte da franquia, nós temos primeiro o investidor, que a gente estava falando anteriormente, é o cara que não é do ramo e quer começar. Então a gente tem advogado que virou dono de loja de tinta, a gente tem estudante que saiu e começou o primeiro negócio, tem de todo formato aí. Nós temos aí o conversão, que é o que nós estamos falando mais agora aqui, que é
o cara que já é lojista de tinta e que quer dar um upgrade. E nós temos o Store in Store, que é para aquele cara que tem um material de construção, que mexe lá com vários, um mix de produto muito maior, né? Um grau de dificuldade de gestão muito maior, e aí ele quer montar uma área especializada em tinta. Aí a gente tem um Store in Store, que é uma área, um departamento mesmo, a gente precisa de criar um departamento lá dentro, com pessoa dedicada, com projeto dedicado, é uma outro modelo nosso para crescimento, para que ali ele também consiga virar uma referência em tintas. Então a gente tem essas 3 opções para... Legal, uma loja de tinta dentro de uma loja de material de construção. Exatamente. Isso. Uma loja de tinta especializada mesmo dentro de um material de construção. Legal, legal. E pensando em ferramentas para que as pessoas que já têm uma loja de tintas faturem mais, que geralmente vocês recomendam? Olha só, nós não podemos falar tudo não, viu, Hugo? Porque senão nós vamos entregar de graça aqui, né, Thiago? Vamos dar só uns toquezinhos, aí depois nós procura a gente. Vai ser só alguns insights aqui, porque senão nós vamos entregar de graça o que nós fazemos de melhor. Mas brincadeira. As ferramentas, eu gosto muito de falar o seguinte. Antes de nós darmos o primeiro passo, é muito importante nós sabermos onde nós estamos. Então, a primeira grande ferramenta para você faturar mais é você saber o seguinte: como é que está a qualidade do meu faturamento hoje? Quanto eu estou faturando? Mas como que está a qualidade desse faturamento? Como é que está a qualidade dessa receita? Como é que está a qualidade dessa venda? Por quê? Porque nós brasileiros, nós vivemos uma cultura um tanto quanto mistificada, que é essa questão de aumento de faturamento, aumento de faturamento, aumento de faturamento, que o Thiago falou agora há pouco. Às vezes o cara está faturando muito, Hugo, mas não existe resultado. Por quê? Porque não existe mensuração, ele não tem clareza, não tem números, não tem dados, não tem indicadores do negócio dele. Então, antes dele pensar em aumentar o faturamento dele, é muito importante que ele conheça com clareza as características desse faturamento dele, né, dessa venda dele. Ô Pablo, só complementando aqui, cara, isso é mais normal do que qualquer um imagina. É muito normal empresários, de modo geral, a gente obviamente está falando aqui da parte de tintas, não terem clareza do resultado, do que realmente essa loja deixa na mesa. Então, como a gente se preocupa muito com essa parte de gestão, uma das ferramentas, como fazer para esse cara vender mais, começa nisso, começa da gente cuidar de entender o cenário. O Pablo falou ali, cara, peraí, vamos ver, como é que você está hoje? Para a gente entender qual que é o seu faturamento, mas mais do que isso, qual que é o seu resultado? Então tá, aí a gente vai passando para os próximos passos. Como é que está o seu relacionamento com o pintor? Como é que está o seu relacionamento no mercado em geral? Pô, os arquitetos, os construtores, os engenheiros, as empresas que consomem tinta, imobiliária, enfim. Então a gente vai fazer o quê? Uma análise desde a gestão do cara ali, como é que está a sua equipe. Ah, não, eu contratei um vendedor aqui, mas ele chegou aqui, eu pus ele para vender. E aí, cara, você não treinou, qualificou. Cultura. Qual que é a cultura da sua empresa? A gente precisa de preocupar muito com isso, porque dentro das ferramentas que a oficina traz para o lojista, a gente fala de cultura, a gente fala de posicionamento, a gente fala de credibilidade, a gente fala de relacionamentos, que essa ferramenta é primordial para o nosso negócio. A gente tem um programa, por exemplo, de fidelidade, onde o profissional da construção recebe pontos de acordo com as indicações, e isso depois ele vai para uma vitrine virtual que ele escolhe várias premiações. A gente tem esse cuidado da gestão dentro das ferramentas. O cara não está vendendo, será porque ele não tem preço? Ou ele não está tendo resultado porque ele está comprando caro? Muitas das vezes o cara vende, mas ele não tem resultado. Aí você vai ver o CMV do cara, o custo de mercadoria vendido, está lá nas alturas. E a gente, pô, não, peraí, cara, vamos olhar o detalhe. É imposto o problema? É compra? É volume? Qual que é a deficiência? Então não existe bola de cristal também, não existe uma varinha mágica que você vai lá e resolve. Mas existe uma análise bem complexa de o que pode estar afetando aquele empresário ali,
A gente chama, inclusive, né, de empresário tinteiro. Não pode ser só um dono de loja de tinta. O dono de loja de tinta é aquele cara lá das antigonas lá, do balcão só. E, cara, empresário tinteiro se preocupar com o restante. E a equipe, e RH, e contabilidade. Compras. A hora que você vai falar de contabilidade... Contabilidade hoje, tem gente que não, isso não quero falar sobre isso, não. e é uma dor muito grande. Então, quais são as ferramentas que a oficina das tintas oferece? Esse conjunto para que a gente, acertando cada um desses ponteiros, conquiste o resultado. Não existe, né, uma ferramenta. Não existe uma solução. E diante daquela análise, então vamos sentar, entender e atacar cada uma delas. Então, a cada reunião, a cada consultoria que a gente faz, a gente primeiro entende o cenário do cara, vamos pontuar isso aqui, fazer um plano de ação com as metas devidas para que a gente consiga ir atingindo aquilo ali. Então, esse acompanhamento, eu acho que é o cerne, né? A essência da oficina. E isso traz resultado. A gente, com essas hoje 130 lojas, podemos falar isso de forma muito tranquila e que funciona muito bem. Só para ter uma ideia, em 2024, a gente fechou alguns números ali, nós fizemos mais de 2.400 horas de consultoria. Cara, é muito bate-papo e de tinta. Nós só conversamos de loja de tinta. Mais de 600 pessoas envolvidas conosco. E eu imagino que todo esse entendimento, junto com um plano de ação, como o Thiago falou, é o direcionamento que a empresa vai ter para faturar mais. Mas a gente sabe que no final das contas, existem algumas coisas que são indispensáveis para que uma empresa tenha um maior lucro, né? Então, por exemplo, os meus amigos que são construtores, quando vêm falar comigo, eu falo, ó, esse caminho aqui é um caminho para você faturar mais, mas para você ter lucro mesmo, você não pode deixar de fazer isso aqui. O cara ter lucro, Thiago, Pablo, que ele não pode deixar de fazer? O primeiro grande passo é um diagnóstico, né? Entender do seu negócio, conhecer a fundo o seu negócio, ter clareza sobre eles, né? E sobre eles o quê? Sobre os números. É você ter informações que são informações precisas, consistentes, para você saber onde que você está. Quanto gasto de gasolina, quanto que eu compro de estoque, quanto que eu pago de vendedor, Perfeito. quanto pago de aluguel, quanto que eu pago de fornecedor. Perfeito. Custo fixo, custo variável, no detalhe. Perfeito. Primeiro grande passo. O segundo grande passo. O que eu posso fazer e que eu não estou fazendo para que eu tenha mais faturamento, mas consequentemente aumente também os meus lucros. Porque nós temos duas situações muito interessantes aí, que é o seguinte, Hugo, pode ser que o problema dele não esteja no faturamento. Talvez ele está numa cidade que ele já atingiu um faturamento satisfatório. E aí nós vamos tratar gestão de custos para ele. Olha, você precisa melhorar a gestão de custos, você precisa melhorar as compras, porque você não está praticando uma compra saudável, porque aí você vai melhorar a sua margem de lucro em 5, 6, 7, 8, 10% de lucro, coisa que você não está tendo agora. Ou então não, você realmente está com um faturamento que não atende às necessidades da sua empresa pelo custo que você tem. Então o seu custo fixo hoje, ele é alto perante o faturamento que você tem. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar esse faturamento para que esse custo fixo ele seja diluído de uma forma inteligente, interessante, que ele caiba dentro de um budget, que nós lá já temos o nosso budget, né? O que uma loja de tintas pode ter de custo operacional. O que ela deve gastar de aluguel máximo, o que ela deve gastar o que ela deve ter de custo de mercadoria, né? Então de CMV, o que ela deve ter de folha de pagamento, como é que ele vai se encaixar ali para realmente ter o resultado. E é tão interessante que o aumento de faturamento, ele não é simples assim, não. Então vamos aumentar o faturamento. Peraí, vamos aumentar o faturamento de quê? Porque muitas das vezes a gente tem que classificar faturamento entre faturamento de tinta, de acessórios, de máquina, equipamento, ferramenta, porque às vezes o cara está aumentando a venda de massa corrida. Mas ele está deixando de vender
o complemento da massa corrida, o acabamento, a tinta premium, tá deixando de vender as lixas, a fita crepe e todos os acessórios que tem ali para ser concluído. Então a gente tem que analisar não só o faturamento. A pergunta fica muito simples quando a gente fala, e aí, como é que faz para eu crescer meu faturamento? E aí, como é que faz para eu crescer meu lucro? Vamos lá, então vamos para o detalhe. A gente defende muito isso. Vamos para o detalhe, para que a gente consiga entender aonde nós temos que agir para ser cirurgião, para ser efetivo. Senão a gente faz um tanto de ação e no final das contas a gente está rodando no mesmo lugar. E aí, só para concluir essa parte aqui da minha fala, é que a gente tem uma percepção muito forte do seguinte, uma loja de tinta, ela precisa de ter alto nível em recorrência e execução. Se a gente não tiver esses dois ponteiros na frente da loja, não vai funcionar. Então, a recorrência dentro de uma loja, as pessoas comprando a frequência, obviamente é isso que traz estabilidade. E aí, execução, sustentabilidade. E a execução, isso aí, cara, é o que a franqueadora precisa do franqueado. Porque estratégia, nós temos muitas. Diversos, aqui tá ruim, pula para cá, aqui tá mais ou menos, pula para cá. Então, a gente tem muitos caminhos para fazer isso. Mas a execução tá lá na mão do franqueado. Tá lá na mão da unidade. Tá lá no balcão, no vendedor, no entregador. Até a forma do cara entregar a tinta e agradecer o pintor, o cliente que recebeu o material. Então, vai afetar o faturamento e, consequentemente, o lucro. Oi, você sabe, falando isso, esses detalhes fazem diferença demais mesmo. Por exemplo, nunca aconteceu comigo de eu receber um material da construção civil, que geralmente é um entregador da loja que me entrega, e o cara apertar a minha mão e falar assim, muito obrigado por ter comprado na nossa loja. E a diferença que faz isso, e é legal você dar esse exemplo aqui na prática, de que, cara, olha a diferença que faz isso. Faz pra caramba. O entregador da loja se preocupar, porque ele foi treinado lá dentro. Também não adianta só depender da pessoa às vezes, porque tem perfis de todo lado. Mas ele ter se treinado para que na hora da entrega ele vá lá no profissional que está recebendo, seja o dono da casa, seja o pintor, enfim, alguém da obra, e um aperto, a gente brinca que tem que olhar no terceiro olho. O cara aperta a mão do cara, olha no terceiro olho e agradece de verdade. Porque isso é raro, a gente não encontra isso no mercado. Hugo, e respondendo diretamente agora as suas duas perguntas, como aumentar o faturamento e como aumentar o lucro. Trabalhe a cadeia produtiva da sua loja como um todo. Não foca só em uma área, em um setor, porque tem lojista que acha que é o seguinte, eu preciso trabalhar, eu preciso de um vendedor melhor, mas a entrega dele está péssima, mas ele não tem um pós-vendas, mas ele não tem um pós-não-vendas, ele não trata as questões orçamentárias dele, ele não trabalha a gestão de custo, ele não tem uma pessoa que faz bem o financeiro da loja dele. Então, você quer ter mais lucro, quer aumentar o seu faturamento, trabalha a sua cadeia produtiva inteira. Então, você tem que trabalhar muito bem o seu setor administrativo, o seu setor operacional e aí, como consequência, o seu setor comercial, para você alavancar suas vendas. E aí a Oficina das Tintas, ela tem todas as estratégias já desenhadas e que podem ser executadas por aquele lojista. Por exemplo, então tá bom, então nós temos uma lista de clientes recorrentes que nós temos listado em cada uma das nossas lojas todo aquele público-alvo que é frequentador da loja durante o ano inteiro, que são pintores, que são gesseiros, que são serralheiros, que são arquitetos, que são engenheiros, que são construtores, que são imobiliárias, empresas do segmento como um todo, né? E aí, vamos trabalhar essas listas como? Vamos fazer telemarketing, vamos fazer visitas em loco. Tudo isso aumenta o faturamento e, consequentemente, o lucro. Mas nós temos que pensar na cadeia produtiva como um todo, porque eu aumentei a venda, melhorei minha venda, mas aí a entrega também tem que ser boa. E aí, na entrega, eu já faço o meu pós-vendas. Já ofereço para o meu cliente, olha, está faltando mais alguma coisa na sua obra? Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí, ao final daquela obra, aquele cliente seu recebeu uma ligação sua dizendo o seguinte, ô Hugo, como é que foi a sua experiência conosco da Oficina das Tintas? Isso aumenta lucro e isso aumenta o faturamento. Legal, legal demais. Bom, quando o Thiago estava falando também, eu pensei em duas perguntas aqui para as pessoas que já têm uma loja de tintas refletir. Se eu perguntasse para vocês agora, o quanto representa
teu aluguel, do teu faturamento, você saberia me responder. Porque a pessoa pega lá o quanto que paga de aluguel, olha o quanto que teve de entrada lá no final do mês, divide um pelo outro, pá, X%. Mas agora me responda. O quanto o teu aluguel deveria representar do teu faturamento? Muda completamente. Porque eu me lembrei quando você estava falando, eu me lembrei de um episódio do Shark Tank, aquele programa, né? Que o Caíto, que ele é dono daquela Chili Beans, né? Uhum. E ele estava ali escutando o pitch de uma pessoa e ele olhou para a pessoa e falou assim: você está pagando demais no aluguel. Aí a pessoa falou assim: por quê? Ele falou: loja dentro do shopping, esse shopping mais ou menos com esse fluxo, era para você pagar tanto. Então, Legal. essa é a diferença de você ter alguém que tem dados do seu lado. Não é uma loja para te falar assim, ó, na minha loja eu pago tanto de aluguel. Nós estamos falando de 130, na data de hoje, de 130 lojas que fornecem dados para esses caras aqui, para eles poderem trabalhar esses dados e aconselhar quem já tem, né? Perfeito. E aí, olha que massa, você sabe, por exemplo, o quanto tem que representar de estoque, se o cara tem estoque demais, você sabe falar se ele tem estoque demais. Se o cara tá demorando demais para entregar, você fala, pô, mas tem um jeito de entregar mais rápido. Então vocês têm dados para tudo. Isso que eu acho que os 60 mil é barato, entendeu? O quanto eu já não investi na minha construtora, criando processo, derrubando processo, e cria outro processo, aprimora processo, isso tudo já tá aqui. E no processo 60 mil. pronto, né? Já tá tudo pronto, já tem todas as informações. Queria eu que alguém chegasse para mim e falasse assim, Hugo, eu cobro 100 mil reais aqui para eu fazer sua construtora ficar super redonda no modelo que funciona, que você... Amigo, você só segue esse direcionamento aqui que vai dar certo, né? Queria eu. Bom, mas pensando em estoque, eu fiquei com uma curiosidade quando a gente tava falando de estoque. Eu imagino que as pessoas... me chamou a atenção, né? Quando você foi fazendo a divisão dos 400 mil que a gente falou lá atrás, que o maior fatia do bolo está no estoque. Então, se a maior fatia está no estoque, vamos botar atenção nisso, né? Preciso fazer isso muito bem feito. 50% está no estoque. 200 mil reais, mais ou menos. E eu imagino que teve muita gente perdendo dinheiro aí com a gestão do estoque. Uma curiosidade e uma pergunta. Como melhorar a gestão do estoque, tá? Para que esses 200 mil esteja certinho. E estoque de tinta vence, perigoso perder, e aí? Hugo, deixa eu responder a pergunta inicial ali, que a gente vai deixar um indicador nosso aí da questão do aluguel. Então a gente vê que um aluguel para uma loja sadia, ele deve representar de 3 a 5% do faturamento. Ah, tem casos excedentes? Claro que tem. Então depende muito de onde ela está inserida. Então tá, eu preciso de ter um aluguel um pouco mais caro. Beleza, mas aonde nós vamos tirar o restante? Porque igual a pergunta do faturamento, do lucro, entra na questão do custo. A gente tem um custo global. A gente tem que atingir um percentual de custo, porque a gente tem lá dos 100% do faturamento, a gente tem um percentual do custo de mercadoria vendido, CMV, a gente tem um percentual do custo global entre fixo e operacional para ter o resultado líquido, a margem líquida. No final das contas, o que interessa? A margem líquida. Então, meu lugar é 7. Beleza, mas vamos lá, pega o DRE, e o resto? Aonde que a gente ganhou para ter 7 aqui? Porque ele precisava de um ponto melhor, o ponto é extremamente importante, porque é a referência, né, onde a pessoa vai se encontrar. Então, de fato, o ponto é muito importante. Mas se a gente tiver que ter um custo maior de aluguel, a gente tem que ter algum outro custo que vai compensar esse projeto. Então, nunca pensar em um ponto específico. Quando a gente recebe o DRE e vai começar a análise, a gente pega o geral e depois vem entrando nos detalhes. Isso realmente muito importante, né? Perfeito. Isso mesmo. Gestão do estoque, hein? Não esquece. Boa, excelente pergunta. Gestão do estoque. Tem muitos casos que o cara tá com a loja faturando, tudo, né? Equipe bacana, vende. Redondinho. Tudo certo. E o cara fala, mas não tô vendo, cadê o dinheiro, cadê o resultado? Vamos pro estoque. Vamos achar o estoque. Porque dos grandes problemas do estoque é pensar que um spray é só um spray. Eu vou arredondar um valor aqui, mas um spray não. Um spray é R$25, cara.
É a mesma coisa você ter guardadinho lá R$ 25 empilhadinho. Então o estoque é dinheiro. E o maior bem de uma loja de tinta é o estoque. Então a gente precisa de cuidar disso com muito cuidado. Primeira coisa, obviamente, são os lançamentos. E a gente tem que ter isso no sistema. Não existe mais aquele negócio de notinha na mão, sem controle. Então, gestão do estoque tem que estar no sistema. Tudo que entra e tudo que sai. Beleza. Como é que a gente compra? Não pode mais ser no achômetro. Meu feeling aqui, porque eu sou, tem experiência. Eu tenho 20 anos, né? De 20 anos de loja, então eu acho que vende tantas latas aqui. Não cabe isso mais. Vamos pro sistema. Qual é a média de vendas? E para quanto tempo eu preciso desse estoque? Então a gente vai entender se o cara tem que ter 1,5 vezes, duas vezes e meia o faturamento dele em estoque, mas de forma saudável. Qual que é a curva A, curva B, curva C? Às vezes tem itens da curva C que é melhor não ter. E na urgência comprar ali que seja de um concorrente, que seja de um distribuidor, que seja de alguma outra forma, porque é um item que não justifica ter em estoque. E qual que é o item que pode substituí-lo? Que às vezes você tem alguma coisa ali que é só mostrar para o cliente que faz o mesmo sentido, o mesmo efeito ali, que funciona. O que tem de estoque parado? O que está com problema dentro da loja? O que saiu de linha? O que a fábrica sinalizou que vai mudar? Então, eu mudei de fornecedor. Estoque é um problema gravíssimo dentro de loja. E a gente precisa de tratar ele com muito cuidado, porque cada latinha de tinta ali, você tem que pensar que é uma pilhazinha de dinheiro. Tira tudo aquilo ali, pega todo aquele dinheiro e coloca lá dentro. Ninguém deixaria aberto. Ninguém deixaria à vontade. Folhas de lixa ali na prateleirinha, troca aquilo por dinheiro. Ficaria ali daquele jeito? Poderia alguém entrar e pegar? Como é que faz? A gente troca muito essa ideia, inclusive com os nossos colaboradores. Então me dá sua carteira aí, ué. Deixa eu mexer na sua carteira, porque a minha carteira está aberta aqui dentro. Então, a questão estoque, ela tem que ser tratada com muito zelo. Hugo, e já mandando um recadinho, Thiago, ali para os lojistas de lojas de tintas. Você que não trata com tanto zelo o seu estoque, pense você com o seu cofre aberto, imagine você com a sua conta corrente de banco 100% acessível, a sua carteira acessível, a sua gaveta acessível. Isso é você não ter controle de estoque. Muito importante isso. E vence ou não vence o estoque? A parte de ferramentas e acessórios não, né? Tem um vencimento indeterminado. Mas a parte de tintas, ela tem de 2 a 3 anos de vencimento, normalmente. Depende do fornecedor, depende do produto, mas em média, de 2 a 3 anos. E é suficiente para o giro do estoque. Na verdade, se você tiver um item em estoque e fique lá 2 ou 3 anos, tá errado. Tem alguma coisa muito errada nesse caminho. Você não está estudando, você não está fazendo gestão de estoque, você não tem curva ABC, você não tem estoque mínimo, estoque máximo, você não tem... Primeira entrar, primeira sair, Peps, Wells, e assim, por exemplo, o cara tá lá, e o legal da franquia, aí eu defendo muito a franquia nesse sentido, é porque a gente tem toda essa estratégia, todo esse know-how, mas tem um cara lá, operando, o dono, tá lá no negócio. E o famoso, né, o olho do dono que engorda, é verdade, porque sente no bolso. Então o cara vai ficar ali olhando o estoque dele, olhando o que pode estar sendo vendido. Por que parou esse item aqui? Determinada cor pode ter parado de vender, determinado produto pode ter caído em desuso. Mas se ele está lá no seu estoque, ele tem que fazer uma promoção, ele tem que colocar isso para frente de loja, ele tem que entender. Eu brinco muito que se existe aquele produto, existe alguém que usa aquele produto. Então ele tem que... Quem que é o cara que vai usar isso? Até aquele produto não estar mais ali e ele não repor, obviamente, a compra dele. Então, uma das coisas que eu defendo muito o conceito de franquia, principalmente na questão da conversão, onde o cara já tem a loja, é isso. É você dar toda a estrutura, retaguarda de uma grande empresa que consegue ter 130 lojas em 9 estados agora. A gente tem muita informação. E o cuidado da unidade, o cuidado do dono. Então é você ter estrutura, ter preço, ter know-how, ter gestão, mas o dono está ali no balcão. Isso faz toda a diferença. Sem contar
no relacionamento dessa loja. Qual que é mais efetivo? O dono da loja te atender ali pessoalmente, presencialmente, com cuidado, com zelo, treinando a equipe para as ausências dele, é claro, mas com toda a estrutura junto. Então, por isso que eu acho que, né, a franquia é uma tendência, a franquia de tinta é um negócio que vem crescendo muito e venha, né, para a melhor franquias de lojas de tintas do Brasil, a Oficina das Tintas. Boa, boa. Vendeu meu peixe aqui. Pode ser, gente, que ainda tenham dúvidas que pairam aí sobre a cabeça dos nossos telespectadores, ouvintes. Por exemplo, fluxo de caixa, dúvidas de eficiência em compras, como o Pablo fala, comprar bem, vender bem, ter margem sobre essa diferença, né? Sobre treinamento, mão de obra qualificada, como é que eu faço para buscar vendedor, como que é o perfil do vendedor ideal, né? O cara que fica atrás do balcão e o entregador e aquela coisa toda, prospecção de clientes, técnicas para isso, tudo isso corrobora para o sucesso da sua loja, né? Mas não caberia aqui dentro desse conteúdo a gente explorar esses mini assuntos, né? O que eu chamo a atenção é o seguinte, se você de fato tem essas dores, se você tem esse problema, dá um toque pros meninos aí, né? Dá um toque pros meninos aí, conversa. Como tem esse trabalho da conversão, eu acho super interessante vocês considerar, não custa nada, né? É totalmente gratuito uma conversa. E para que as pessoas possam conversar, vocês precisam passar o contato. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Maravilha, Hugo. Mas é isso mesmo aí, ó. Quem quer conhecer mais do nosso projeto, quem quer tirar algumas dúvidas, quem quer aprofundar aí na questão da franquia para a loja de tinta, quem quer simplesmente entender um pouco do cenário que ele está passando ali, para ver se muitas das vezes a pessoa procura a gente, e já tivemos várias ocasiões que a gente se posicionou e falou assim, cara, não é o momento ideal para você. Espera isso e isso se ajustar para que você entre. Porque quando o cara entra para a franquia, também tem que entrar de peito aberto, ele também tem que estar querendo participar disso tudo, né? Então, para conversar com a gente, né, procurar a gente, eu acho que hoje as redes sociais têm todas as informações aí que precisa. Ou dá uma olhada no nosso Instagram, o @oficinadastintas.franquia, tem muita coisa boa lá. O nosso site, Oficina das Tintas, franquia.oficina. franquia.oficinadastintas.com.br. E é interessante as pessoas se atentarem nesse @oficinadastintas.franquia, né? Porque a @oficinadastintas daí tem as lojas, né? Isso, todas as nossas lojas a gente orienta, né, que aqui a gente está inundando aí com a Oficina das Tintas, que é o Oficina das Tintas Sorocaba, Oficina das Tintas Piuí, né? E o da franqueadora mesmo é o @franquia. Então, nós temos o site da oficinadastintas.com.br, que ali também tem o telefone de todas as nossas lojas, endereço, contato, história da gente ali. E procurar a gente lá em Piuí, serão todos muito bem-vindos na nossa sede, no nosso escritório. Boa. Algum último recado aí, Pablo? Seja um franqueado Oficina das Tintas. Boa, boa. É isso aí, pessoal. Para quem curte o podcast do Professor das Obras, a gente não fala só de tintas, está chegando aqui pela primeira vez, caiu de balão aqui nesse episódio, né? A gente tem muitos outros conteúdos da construção civil, inclusive o outro que eu falei que eu gravei com os meninos aqui sobre loja de tinta dá dinheiro. Eu trouxe um pintor, inclusive, que teve a experiência de montar uma loja de tinta, marca própria, e fechou já a loja, né? Então, assim, ele mesmo me falou, caraca, se eu soubesse essas informações antes, talvez a minha vida hoje seria diferente, né? E é isso, gente. Curtam esse episódio, compartilhem lá com um amigo que você tem uma loja de tinta, né? Aquele conhecido que você compra e você vê que o negócio dele não tá indo muito bem. Não custa nada ele assistir, né? Potencializar o negócio dele, né? E siga lá o Professor das Obras nas redes sociais. Um grande abraço e tchau!